Quero agradecer a Valéria pela presteza e pela dinâmica da organização dessa sexta jornada, né? Sem a presença da Valéria, desde fevereiro seria impossível nós realizarmos essa sexta jornada nesse formato, né? Como sabem, todo momento da nossa palestra eu gosto sempre de salientar a importância do nosso evento, porque temos uma participação aqui do Departamento de História até significativa, mas não como eu gostaria, né? É uma participação um pouco pequena por parte dos alunos, temos apenas um semestre de História da Arte aqui, então a grande dinâmica e a grande atuação da História da Arte no Departamento de História aqui da UFMG é especialmente vinculada aos nossos eventos. Temos um evento de 2 em 2 anos, que ficou interrompido pela pandemia, que foi iniciado em 2007 e que conseguimos fazer praticamente todas as publicações. E temos a sexta jornada. Uma jornada que foi iniciada em 2010, com a presença de muitos professores, principalmente o professor Marcos Tonhon, né? desde 2007. E também o professor Rodrigo Bass, que está aqui, né? Mas o Marcos Tonhon participou da primeira jornada de História da Arte, que era uma iniciativa vinculada à presença dos alunos. A nossa intenção era ter mais a participação dos alunos, das pesquisas, dessas dinâmicas, de modo em que o departamento e os professores do nosso departamento pudessem conhecer as pesquisas dos nossos alunos. Por um lado, deu certo, por outro, também não, porque nem sempre nós temos alunos interessados principalmente no campo colonial, né? No caso que eu gosto mais de trabalhar, o caso da pintura. Né? Então, nesse ano, nesse semestre, eu mudei um pouco o formato e, desde fevereiro, nós temos tido 2 palestras mensais. Então, tivemos fevereiro, março, abril, temos agora maio. Os professores que são convidados para as palestras não são convidados em junho, 28, 29 e 30 de junho, para o evento que nós estamos organizando e estamos ainda convidando professores. Já convidamos muitos professores, alguns puderam participar e já nos responderam, outros não puderam participar em função de uma agenda mais complicada ou participação em outros eventos, né? Porque os eventos agora são todos remotos, então estão acontecendo com mais frequência do que antes. E a nossa intenção é criar uma espécie de dinâmica dentro, priorizando a arte colonial e conhecendo o trabalho de professores do resto do Brasil, para além de Minas Gerais. O que no Pará se estuda sobre arte colonial ou sobre pintura, o que nós estamos estudando em Sergipe, o que os professores estão pesquisando, para tentar criar uma integração entre nós, professores de História da Arte ou professores de História, que trabalham arte colonial, eu vou repetir, de preferência a pintura, mas ela não está, né, escusada em termos de arquitetura, retábulos, escultura, naturalmente que não. Então, dito isso, né, não vou me alongar muito, nós temos o mês de maio essa primeira conferência do professor Marcos Tonhon, que se intitula O Significado da Coluna Salomônica na Arte Barroca. Como eu disse, o Marcos é um grande amigo, é um companheiro fiel e tem me ajudado e tem criado também dinâmicas em Campinas, e essa troca de experiência entre Belo Horizonte e Campinas tem sendo muito interessante, né? Ora, participação lá, participação aqui. Fiz o meu pós-doutorado com o Marcos entre 2019 e 2020, infelizmente interrompido por um lado, por falta de financiamento. Quer dizer, interrompido não, foi um pouco chato por falta de financiamento e depois a pandemia, mas funcionou de modo interessante. Tivemos ali uma conferência, tivemos a participação de uma banca do Matheus, muito bacana, e o Marcos tem colaborado conosco aqui no Departamento de História desde 2007, né, com o grupo Perspectiva Pictórica. Muito bem. O professor Marcos Tonhon é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Ribeirão Preto, tem mestrado em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História della Critica d'Arte pela Escola Normale Superiore de Pisa, na Itália.
Atualmente, o professor Marcos Tonhon é professor livre-docente da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, na área de História da Arte. Possui experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo e restauro dos bens culturais edificados. Então, o professor Marcos tem já um trabalho espetacular em termos de publicação, de palestras. Gostamos muito de ouvi-lo, aprendemos muito com o Marcos, né? Tem uma boa didática, todo mundo gosta muito das aulas do Marcos aqui em Belo Horizonte. Então, eu gostaria de agradecer ao Marcos pela presença, pela disponibilidade. Sei que sexta-feira é um dia complicado para ele, porque coincide com as aulas, mas encontrou sempre um tempinho de nos brindar com a sua apresentação. Repito, o título da conferência é o significado da coluna salomônica na arte barroca. Após a apresentação, teremos, então, espaço para perguntas, conversas, discussões. Ok? Passo a palavra ao professor Marcos, então. Muitíssimo obrigado a todos os participantes. Bom, eu começo dando boa noite a todos os colegas, amigos, amigas que estão aqui hoje, né, particularmente ao professor Magno Mello, que fez esse honroso convite. Fiquei muito contente, né? Sempre que ele convida, é uma oportunidade excelente para apresentar propostas, ideias, discussões, então isso estimula muito, né, a pensar em trabalhos novos, inéditos, e de um certo modo, essa interlocução, né, que ele disse que nós estamos aí há já mais de quase 15 anos. Essa interlocução, ela foi muito importante para, não só para, vamos dizer assim, os estudos que eu faço sempre sobre a arquitetura brasileira e sobretudo do período colonial, mas também foi muito estimulante essa interlocução, né, Magno? Ela permitiu, por exemplo, um aprofundamento maior, né, em uma temática que eu gosto muito já há vários anos, desde o doutorado, que são os tratados de arte e de arquitetura. Eu acho que isso foi um outro aspecto também muito importante desse nosso intercâmbio, né? A troca de experiências, de leitura desses tratados, né? Que foram, que de um certo modo hoje estão concentrados, né? Na Biblioteca Ticonhara, que a Unicamp possui já há quase 2 décadas, né? E foi importante, de fato, essa interlocução para agregarmos também estudantes, possibilidades de pesquisa, traduções, como foi a tese do Matheus Silva o ano passado, né, do André Apozzo. Então, eu acho que é uma parceria muito rica e eu só posso agradecer, Magno, a você, a sua equipe que está aí, a Universidade Federal de Minas Gerais, pela oportunidade. Pois bem, hoje eu vou, para variar, apresentar um tema que, de um certo modo, foi frustrado pela pandemia, né, porque ele estava em pleno desenvolvimento logo após a minha livre docência, que aconteceu em 2018. Né? Em 2019, eu comecei a trabalhar sobre outros temas e eu tinha planejado 2 viagens específicas, uma no Brasil e outra no exterior, para desenvolver um trabalho que já vinha, que a própria livre docência tinha me estimulado bastante a pensar. Né? Então, eu vou apresentar isso aqui para vocês. É um trabalho sobre um tema, vamos lá, aqui, tela cheia. Aí, estão todos vendo, né? Espero. Sim, Marcos. É um trabalho que, de um certo modo, vem me estimulando a pensar, sobretudo no momento que eu comecei, há quase 20 anos, a estudar algumas manifestações da arte em Minas Gerais, né? E esse que foi um dos temas da minha livre-docência, um dos 4 capítulos da minha livre-docência de 2018, que foi o estudo, né, desse registro que nós temos sobre a parede do consistório da Igreja do Carmo, da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. Né? Acho que todos vocês devem conhecer. Né? É um registro muito interessante que possui 3, na verdade, estratos bem distinguíveis, né? E que o último deles, que é exatamente essa aplicação
de um grafite que foi feito provavelmente nos anos 40, quando ele foi, vamos dizer assim, descoberto, né, pelas iniciativas de restauro do patrimônio em Ouro Preto, é o que nós vemos com maior evidência. E eu fiz um estudo muito aprofundado, inclusive utilizando equipamentos de exames não destrutivos. Também fizemos, eu e um conjunto de alunos de pós-graduação, fizemos um decalque diretamente desse conjunto todo de registros, né, que aqui nós temos 3 registros. E nesse momento, inclusive, esse trabalho foi apresentado, né, quando foi apresentado, teve a aprovação da minha querida colega e professora que está aqui, né, a Miriam Ribeiro, que fez parte da banca e me honrou bastante com isso. No momento que foi feito esse estudo, né, e aqui vocês têm o resultado final, onde esses 3 registros estão aí sobrepostos, algo realmente me chamava muito a atenção, né, como um dos elementos importantes da definição. Trata-se inicialmente, de uma traça para o estabelecimento de um retábulo, de uma série de retábulos que serão feitos na nave da Igreja do Carmo. Depois nós temos uma readequação, né, estilística que ocorre alguns anos depois, onde se usou óxido de ferro para essas correções, e, por fim, já no século XX, como eu disse, nos anos 40, para não perder esse trabalho, e muito provavelmente foi o Jair Inácio que realizou esse trabalho com grafite, colocou, né, desenhou por cima dos traços remanescentes que estavam se perdendo em grafite e que permitiu, de um certo modo, uma leitura mesmo que com alguns pequenos distorções e erros de sobreposição, permitir entender exatamente esse projeto muito interessante, né, essa base, né, em escala real para o desenho dos retábulos na Igreja do Carmo. Já tinha sido tema também de um trabalho feito na USP, me desculpem, mas eu não me lembro agora o autor, mas depois eu posso citar para vocês, alguns anos atrás. E quando eu fiz esse trabalho, principalmente esse decalque direto da parede para fazer o estudo das proporções e do repertório que havia, e sobretudo me interessava o conceito de traça em arquitetura, ou seja, os riscos definidores, né, da grandeza real de um trabalho de entalhe de madeira, no caso, a gente percebe no quadro central, na área central, exatamente alguns pequenos sinais que eram feitos exatamente em vermelho, né, com algumas medidas que vocês estão vendo aí, que davam a impressão de que haveria, né, um trabalho de torção, né, do fuste desta ordem arquitetônica coríntia, né? E, posteriormente, isolei, né, esse desenho e depois, comparativamente com os outros desenhos, estudando as proporções colocadas, né, em tamanho real, foi possível verificar que não se tratava, de fato, de um ensaio, né, de um trabalho de torção do fuste, mas era, na verdade, um serpenteamento, né, o altar, essa traça, sobretudo, faz referência ao altar de São José de Botas. Aqui vocês estão vendo os 3 retábulos do lado evangelho da Ordem Terceira do Carmo, lá de Ouro Preto, né? E, inclusive, o retábulo central do Aleijadinho, né? E o outro também do começo do século XIX, mas, enfim, o que nos interessa realmente é esse retábulo aqui, né? O retábulo de São José de Botas, onde nós podemos perceber que, de fato, aquele desenho, né? Aquela traça e, sobretudo, aquelas definições estavam relacionadas exatamente a uma composição de um fuste evidentemente mais regular, mas utilizando exatamente dessa videira, né, espiralada, né, que daria esse sentido já num período também de produção artística das últimas décadas do século XIX. Portanto, já fazendo uma memória, vamos dizer assim, né, do que teria sido a eloquência das colunas torsas ou colunas salomônicas, que nós veremos mais à frente, que foram empregadas no Barroco e nas fases sucessivas em Ouro Preto, ainda durante todo o século XVIII. Havia também um conjunto de ornamentos, folhas de acanto na base, próxima, né, à base do fuste,
a colocação também no colarinho. E por aí eu pretendia fazer até um 5º capítulo na minha livre docência, mas não deu tempo, que seria exatamente procurar as referências relativas a essa ideia de um espírito, né, de uma coluna torsa que teria sido colocado aqui, né, nesse exemplar, mas também em outros exemplares importantes desse período no século XVIII em Minas Gerais. Aqui alguns detalhes, só para nós apreciarmos realmente esse retábulo muito interessante, né? E ainda no período da livre docência, eu realizei pesquisas, né, tanto no Brasil em arquivos quanto em Portugal, encontrando material relativo exatamente a riscos, né, assim, agora sim, riscos de retábulos, né, onde havia exatamente esses ensaios, como a gente pode perceber nesses exemplares apresentados aqui, do começo de meados do século XVII, à disposição exatamente da ornamentação, né, em videiras e de um fuste exatamente colocado em formato de torção. E veio como indagação, né, essa questão até mesmo da terminologia, que muitas vezes a gente encontra nos livros, nos manuais, nos guias, né, entre coluna salomônica, coluna pseudo-salomônica, coluna torsa, coluna vitácea, né, ou seja, qual de fato poderia ser, né, rigorosamente a definição dessas expressões em função dessa grande variedade, dessa grande riqueza que nós vamos encontrar de projetos, né? Nos arquivos da Torre do Tombo, por exemplo, esse maravilhoso desenho, é um projeto completo da igreja, praticamente aqui que nós temos, da fachada da nave, né? do coro, do teto, né? De alguns elementos ornamentais e integrados arquitetônicos, mas eu trago esse detalhe no qual a gente percebe, né, um cuidado, né, do riscador em apresentar, né, não só o púlpito com seus elementos interessantes e eloquentes, mas esse conjunto, né, duplo, gêmeo, né, de colunas torsas colocadas para fazer o tramo, né, o pórtico principal de estruturação do retábulo. Pois bem, e pesquisando ainda entre outros artistas, mesmo os artistas do final já do século XVIII e mesmo artistas do século XIX, sobretudo já inspirados, inclusive, em outros aspectos formais, sensíveis, né, estéticos, nós vamos notar, por exemplo, que um dos mais importantes italianos que atuaram aqui no Brasil, né, exatamente na região da Amazônia, vindo da Itália, é o Antônio Landi. E entre os seus projetos, que nós podemos encontrar no arquivo da Biblioteca Nacional, inclusive disponibilizados hoje, acredito, na internet, nós temos exatamente esse projeto, né, de um dos retábulos, né, para uma capela, no qual a gente percebe também esse cuidado, né, e a disposição de uma gramática de marcação, né, do fuste a 1/3 estriado e depois em formato torso com a videira percorrendo exatamente o canal principal da torção geométrica. Pois bem, e aí a ideia é exatamente pensar, né, em alguns aspectos que eu queria apresentar para vocês aqui, a parte na qual, as hipóteses na qual partem esses estudos que foram realizados a partir de 2018. Nós poderíamos pensar, por exemplo, o primeiro problema, que é a questão da terminologia, né? Talvez encontrar algum rigor um pouco maior, seja a partir dos tratados de arquitetura, da própria apreciação e fruição, né, da arquitetura e da arte retabular desde o século XVII até o século XIX, e verificar, por exemplo, qual a utilização, né, para a terminologia salomônica, o que seria, de fato, uma coluna salomônica em relação, por exemplo, a uma coluna torsa, em relação a uma coluna espiralada e a uma coluna vitácea, né, ou baseado exatamente na presença, né, das videiras como elementos espirais. Então, isso seria o primeiro ponto, né? Acho que é importante para, a partir da nomenclatura, colocar muito bem claro o significado, inclusive, dessas colunas e dessas categorias de colunas, né? Relacionadas, sobretudo, ao fuste. E outro ponto também, né? É possível constatar atribuições de valores simbólicos às formas arquitetônicas? Ora, isso é um problema
sempre presente, né? Nós tivemos o grande Panofsky procurando apresentar, por exemplo, sua tese sobre a arquitetura gótica e o pensamento escolástico. Enfim, nós já tivemos inúmeros, né, ensaios que, às vezes, mais modernos, dos anos 60 e 70, trabalhando exatamente com a semiótica, com a semiologia. E, portanto, poderíamos pensar que a arquitetura, mesmo não tendo uma figuração muito clara, né, porque quando a gente fala o termo iconografia ou iconologia, nós já pensamos exatamente num conjunto de imagens que, pela sua figuração, conseguem transmitir, mesmo que com uma certa objetividade, informações mínimas dos valores simbólicos que elas pretendem atribuir. Será que nós poderíamos dizer que na arquitetura, utilizando elementos arquitetônicos, haveria uma iconologia da arquitetura? Bom, se nós lermos Vitrúvio, né, que é o texto, vamos dizer assim, até hoje primordial da tradição dos escritos sobre arquitetura, é claro que o Vitrúvio ali já nos ensina claramente que é possível pensar, por exemplo, no caso das ordens arquitetônicas, né, e ele trabalha exatamente com as ordens arquitetônicas romanas e gregas, que é possível pensar exatamente em atribuição de gênero, né? Então, portanto, seria possível pensar, né, tanto numa coluna dórica, masculina, forte, né, quanto numa coluna compósita, né, mais feminina, numa coluna jônica, mais matronal, né, numa coluna coríntia, né? Então, ou seja, era possível já, a partir desse texto do Vitrúvio, acreditarmos que a utilização de colunas com as suas devidas ordens espelhadas e apresentadas fosse possível criar uma mensagem capaz de ser reiterada ao longo do tempo, né? Reiterada ao longo do tempo, seja por artistas, arquitetos que vão construindo e reiterando esses valores, assim como também o público, né? As pessoas que olham e atribuem e reconhecem esses valores, né? Acho que a grande questão de um trabalho de iconografia, sobretudo de iconologia, é entender exatamente essa comunicação a partir de um objeto, seja de um lado para o seu autor, né, que reitera valores exatamente históricos, tradicionais, né, seja pelo lado de quem frui essa mensagem. Portanto, é sempre um exercício que tem os seus riscos, né, que tem os seus limites, mas também que tem os seus riscos. E que é muito estimulante, de um certo modo, porque ele pode explicar, quando a gente estuda uma iconologia ou uma iconografia da arquitetura, explicar o fenômeno de difusão de certos modelos compositivos, né? Lembrando aquela distinção, né, que eu praticamente utilizo, né, do Panofsky, acho que todos nós, em grande parte, utilizamos, do pré-iconográfico, iconográfico e iconológico, né, que são as 3 etapas de estudo da atribuição, né, de uma ideia, né, passível de ser transmitida por formas, sejam elas artísticas, expressivas ou arquitetônicas. Então, essas 3 questões me motivaram a ir exatamente direto a uma fonte da questão da coluna salomônica na arte barroca, né? E nós sabemos que é evidente que há um monumento que celebra exatamente isso, construído exatamente durante 10 anos, entre 1623 e 1633, por um arquiteto fundamental do barroco romano, que é o Gianlorenzo Bernini, sob o pontificado também de um outro papa também fundamental para a história da arte barroca, enfim, do cenário barroco, que é Urbano VIII. É claro que é a conclusão, né, em grande parte, de uma grande obra que já havia sido iniciada lá no início do século XVI, com os primeiros estudos do Bramante, pela qual passaram os mais importantes artistas italianos na direção desse canteiro, né? Só para não lembrar alguns nomes importantes, como Rafael, né? Que fica apenas 5 anos na direção entre 1515 e 1520, e o próprio Michelangelo, que organizará, né, e dirigirá obras importantes como, por exemplo, a conclusão e a realização da cúpula e a consagração das naves, né, como espaços principais. Carlo Maderno e, por fim, outros arquitetos, finalizando, evidentemente, com Bernini, que estará trabalhando
não só na área aqui do transepto, né, e da abside principal, mas também trabalhando na Praça de São Pedro e concluindo todo esse grande projeto. Trata-se, como todos vocês estão vendo aqui, do grande baldaquino, fundido em bronze, que tem uma altura aproximada de 28 metros e 50 centímetros a partir do solo, né, um baldaquino que tem uma origem material realmente muito polêmica. Grande parte do bronze que foi utilizado é um bronze reutilizado que pertencia às portas antigas do Pânteon de Roma, né? As portas foram exatamente desmontadas e derretidas para fazer esse trabalho, e uma obra exatamente de fundição artística claramente eloquente, monumental, e que instituía, numa posição muito importante que nós vamos estudar, a 4 colunas, né, que são os elementos básicos de um baldaquino, né, uma estrutura típica, inclusive, de origem romana, né, que era o lugar onde ficavam os juízes, ou mesmo nas atividades de jurisprudência nas basílicas. Esse baldaquino que né, tem uma escala realmente monumental e traz, né, como elemento mais significativo as suas colunas. Colunas que sustentam uma cobertura, que sustentam todo um conjunto emblemático e que são reinterpretação de um conjunto de colunas históricas que estavam aqui na Basílica exatamente desde o período de São Silvestro, no momento que ele recebe, né, o papado e, portanto, quase contemporâneo da própria fundação da Basílica de Constantino, né? Nós vemos o quanto esse material, né, o bronze, fundido e patinado, né, com todos esses elementos florais, né, e o corpo torso do fuste. O que chama muito a atenção, né, dessa grande obra artística é exatamente esse conjunto, não só da geometria corpórea do fuste, né, mas também de todo o conjunto de elementos que são associados, ornamentais sobrepostos, né, fitomórficos e mesmo anatômicos, como anjos, como pássaros que são colocados, e abelhas também que são colocadas sobre o fuste. Abelhas, lembrando que elas fazem parte do brasão, né, da família do Urbano VIII. E, portanto, aqui, né, estaria, de um certo modo, a origem dessa questão. Ora, aqui está errado, Vaticano, não Varicano. As colunas salomônicas, né, assim como eram chamadas, elas não tinham ocorrido de um modo inédito apenas com o baldaquino no Vaticano, com o baldaquino de Bernini. Artistas, praticamente há mais de 100 anos antes do baldaquino, já haviam tratado, né, exatamente no início do século XVI, desse tema arquitetônico, desse tipo de coluna relativa exatamente aos exemplares que estavam ali presentes na Basílica do Vaticano desde o período de Constantino. Nós estamos vendo aqui o momento que foi feita uma exposição com exemplares originais e alguns facsímiles dos tapetes realizados por Rafael Sanzio na parte de baixo da Capela Sistina, logo abaixo dos grandes quadros do século XV. Vocês estão vendo ali do outro lado, do lado esquerdo, o Juízo Final. E neste conjunto de tapetes, elaborados aí pelo Rafael nos anos de 1515 e 1516, nós temos um deles que é exatamente, são os Atos dos Apóstolos, grande parte, a temática desses tapetes desenhados e realizados depois sob direção do Rafael, embora muitos deles tenham sido fabricados já após a morte de Rafael, que é de 1520, nós temos exatamente essa passagem, né, essa passagem do Ato dos Apóstolos, né, no 3º capítulo, no qual Pedro e João, né, vão até o templo e, no momento que estão entrando e se preparando exatamente para as orações vespertinas, eles encontram um homem, né, que lhes pede ajuda. Nós vamos trabalhar sobre isso um pouco, mas o Rafael já tinha, portanto, apresentado nesse pórtico, nesse espaço do pórtico, exatamente uma representação daquelas colunas que estavam ali
desde o século III depois de Cristo na Basílica do Vaticano. Eles representam Pedro e João nessa passagem, né, naquilo que seria o pórtico de Salomão, no qual nós vemos aí as colunas retratadas, né, nesse grande pórtico e com um desenho muito singular e muito específico. Além do Rafael, já havia, de um certo modo, disseminado pela Europa a imagem desses elementos da coluna salomônica. E por que coluna salomônica? Porque se acreditava, né, nós vamos ver, que elas teriam sido trazidos exatamente do Templo de Salomão, e a gente sabe que depois, por pesquisas arqueológicas e estudos, sabemos que essas colunas elas são do século III, foram realizadas provavelmente entre Grécia, enfim, em alguma região ali ao sudeste da Europa, mas que, de um certo modo, já havia uma ideia comum em toda a Europa que essas colunas, de fato, pertenciam, ou teriam pertencido ao Templo de Salomão, teriam sido presentes doados, né, para a Basílica de São Pedro, e uma confirmação, né, de uma espécie de grande relíquia arquitetônica que estaria presente exatamente no Vaticano, na Basílica de São Pedro, apoiando exatamente a fundação dessa nova igreja a partir do testemunho judaico que elas colocavam. Jean Fouquet, né, um dos maiores iluminadores, né, desenhista de iluminuras, que escreveu o livro Antiguidades Judaicas, né, é uma das últimas obras da sua vida, aproximadamente em 1470, um livro extraordinário em vários volumes. Ele apresenta nas histórias judaicas essa passagem de Jerusalém reconquistada por Herodes o Grande, onde nós vemos o culto, né, da área do templo, e aqui vocês me desculpem, está ali no fundo, né, como nós podemos perceber, vocês me desculpem a definição devido ao PDF, né, mas a gente nota claramente que as 6 colunas salomônicas que criam um espaço específico para a celebração religiosa, e aí a gente fica na dúvida, né, se ela é judaica pela sua configuração ou uma celebração de fato católica. Mas o importante é vermos que há essa vontade de expressar exatamente as formas relativas a essa coluna salomônica remanescente. Ainda nesse mesmo texto, né, nós temos a profanação do templo judaico por Pompeu, pelo general romano, e novamente aqui, né, o Jean Fouquet utiliza, né, o desenho, e aí é tão eloquente esse desenho, tão curioso, porque as colunas de fato recebem uma torção radical, né, e configuram o pórtico, onde nós notamos na área central a arca, né, a arca judaica, aqui, como nós podemos ver, né, e, novamente, né, as colunas são citadas. São as colunas, de fato, do Vaticano, né, que eram provavelmente amplamente conhecidas na Europa. E quando nós comparamos com uma das remanescentes, né, essa é uma das 12 remanescentes que ficaram, na verdade, nós temos hoje somente 9, 8 que foram empregadas na construção do Bernini, ali do cenário da cúpula, e esta que está hoje colocada numa capela lateral, né, essa é a coluna, né, a coluna santa, como ela, uma foto muito bonita dos irmãos Alinari do século XIX, a coluna, né, presenteada exatamente à Basílica de Constantino, no qual a gente pode comparar, né, as relações entre trechos estriados e trechos figurativos com o corpo, né, torso, e com a junção, né, de um capitel um tanto quanto interessante, porque ele é jônico, ao mesmo tempo ele tem elementos que lembram o capitel coríntio, né, e, portanto, seria um capitel compósito, né, como nós podemos dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele tem também indícios de caneluras, que poderia ser um capitel também dórico, né, mas o jônico deixa muito bem claro. Ainda no século XVI, nós vamos perceber artistas que estão trabalhando, né, 50, 60, 70 anos antes de Bernini, com estas ilustrações. Aqui nós estamos vendo uma das salas pintadas pelo Paulo Cagliari, né, o Paulo Veronese,
numa obra arquitetônica de Andrea Palladio, da Vila Maser, né? Nós temos aí a pintura em quadratura, como nós podemos notar, né? Uma pintura em quadratura que cria 2 balcões com os membros da família Maser, né? Aqui está uma das laterais, e as 2 colunas principais de sustentação de toda essa arquitetura pintada, né? Dessa falsa arquitetura extremamente monumental, são exatamente as colunas salomônicas do Vaticano, né? Que estão aí presentes, e aí nós temos uma data de 1560, 1550. São eloquentes, e aqui também o grande talento, né, do Paulo Veronese em desenhar exatamente em perspectiva a grande dificuldade que é esse corpo, né, com uma certa irregularidade na sua torção, em perspectiva correta. Da escola, Rafael, né, que tem um grande grupo de seguidores que vão continuar as suas obras após a sua morte em 1520, nós vamos ter o Giulio Romano, que é convocado para fazer uma série de obras no Palácio Ducal de Mantua, e fará, né, o trabalho, por exemplo, do pátio, né, rústico, onde ficaria as cavalariças do Duque, e nesse pátio, né, que é extremamente, inclusive foi restaurado recentemente, nós encontramos a utilização arquitetônica, né, das colunas torsas, aqui não tanto salomônicas, porque falta exatamente o repertório composto, como nós vimos, mas essa citação direta, numa combinação muito interessante, né, extremamente, a gente poderia dizer, eclética, porque nós temos um entablamento completamente dórico, né, com essas colunas, e aí nós vemos exatamente o gosto pela variedade, o gosto pela irregularidade que o Giulio Romano já introduzia com bastante eloquência formal, né, e obras, de fato, de cantaria extraordinárias, né, no qual a gente vê aquelas estrias que são apresentadas em segmentos da coluna salomônica, compondo todo o fuste completo, como nós podemos perceber aqui. Também há o equino da ordem jônica, né, que geralmente é fechado pelas volutas. Aqui, nesse caso, ele desaparece, o equino dá a volta completa. Uma grande invenção linguística, né, que o Giulio Romano faz ainda nessa primeira metade do século XVI. E outros artistas, né, por exemplo, Dussausseux, lá da França, que faz a tradução do Célio, né, em 1542, e essa tradução ele apresenta algumas ilustrações, né, de soluções do repertório celiano, e aqui nós notamos, né, isso é inédito, não tem nos tratados originais do Célio, um arco segundo a ordem salomônica, né? E aí nós temos aqui sim uma maior fidelidade às colunas vaticanas antigas, né? Notem aí o conjunto, né, muito bem expressivo. E vejam que, portanto, esses elementos já eram, de um certo modo, bem disseminados, conhecidos. Benini, de fato, não é um inventor, mas ele do emprego das ordens salomônicas, mas ele é talvez o reinventor, né? É ele que constrói exatamente um conjunto de valores pela qual talvez seria importante e necessário começar esse percurso de estudos iconográficos. E não podemos, talvez a primeira questão que deve ser colocada é aquela: por que as colunas salomônicas sobre o mausoléu do primeiro Papa, sobre o mausoléu do primeiro bispo de Roma, exatamente Pedro, né? E nós sabemos exatamente que há um grande reconhecimento, né, que a partir desse martírio, né, e da disposição de Pedro como o primeiro martirizado sobre o Império Romano aqui em Roma, e a partir do seu túmulo será construída a Basílica Constantiniana, que nasceria, de fato, a Igreja Católica em termos já oficializadas. Então, portanto, haveria uma iconografia da arquitetura, né? Então, as questões são essas, né? Como reconhecer um valor simbólico, né, que seja ele de natureza histórica, narrativa, litúrgica, moral,
né, a um elemento arquitetônico, no caso uma classe de uma coluna, sem os atributos figurativos. Será que nós podemos dizer que a coluna salomônica, e aí nós temos que ser rigorosos na sua configuração formal, né, e distinguir dos outros tipos de colunas que têm torções, formas espiraladas, elas teriam possibilidade, essa classe de coluna teria possibilidade de carregar consigo um conjunto de significados, um valor simbólico específico? Por que elas são tão empregadas? Por que as colunas salomônicas, durante um certo período, especialmente entre os séculos 17 e 18, é extremamente empregada de modo difuso e qualificado, né, nos retábulos, por exemplo, ibero-americanos, né? Como nós podemos, então, entender, né, por que o emprego maciço dessas colunas, especialmente na estruturação principal do tramo do retábulo? Quando eu falo tramo, são as colunas limítrofes, né, que criam a possibilidade de abertura e de construção do valor arquitetônico do retábulo, foram tão usados e, portanto, elas teriam, de fato, seriam formas simplesmente empregadas porque elas têm uma eloquência visual, né, que favorece, né, os valores e os gostos pela arte barroca, por exemplo, ou porque, de fato, elas podem carregar um valor simbólico específico, no caso dos retábulos, como uma espécie de pequena arquitetura, um pequeno mausoléu, ou melhor, uma pequena memória, né, de uma ideia cristã. Vamos, então, verificar, né, que, por exemplo, só para termos seria assim, nós teríamos centenas de exemplos a serem apresentados. Vou apresentar 2 de um edifício da Catedral Basílica de Salvador, porque são muito interessantes, né, de meados do século XVIII, que vocês todos devem conhecer e foram restaurados aí há alguns anos atrás, que são os retábulos laterais, né, que estão no transepto, tanto do lado da Epístola quanto do lado do Evangelho, da Basílica, da Catedral Basílica de Salvador. Aqui vocês estão vendo de São Francisco Xavier, né, no qual as colunas salomônicas estão muito bem estabelecidas, né, como elementos principais de estruturação da arquitetura do retábulo. E de Santo Inácio de Loyola, né, do lado Evangelho, nós temos também aí a presença dessas colunas salomônicas como elementos muito importantes. Aqui eu tenho algumas fotos de detalhe que eu fiz, né, só para nós vermos, portanto, a sofisticação, né, desses elementos. É claro que a gente está trabalhando aqui com exemplares magníficos, né, exemplares que são muito acima da média da qualidade, tanto estética quanto executiva. Notem aqui, né, ainda um outro detalhe extraordinário que nós percebemos: o primeiro terço estriado, né? Aqui um trecho faltando da parte de baixo, né? As folhas de acanto que marcam o arranque da coluna torsa. Nós notamos também que um trabalho, né, de estriamento e decoração interna das caneluras altamente sofisticado, né? Aqui o retábulo de Inácio de Loyola, né? Maravilhoso, um processo de douramento também incrível, né? E vamos iniciar esse percurso, portanto, procurando entender essa relação que o Rafael nos dá, né, com estes tapetes que ele realizou ali para as fachadas internas da Capela Sistina, né? Quando a gente lê o Atos dos Apóstolos, a gente percebe exatamente o quanto é importante a presença dessas colunas como testemunha, né? Então, vocês vejam, né? Certo dia, Pedro e João estavam subindo a um templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas que entravam no templo. E aqui é o trecho muito importante. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ele tinha acontecido. Apegando-se mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Essa é uma primeira pista que eu identifiquei na medida que essas colunas, né, que depois serão, segundo a tradição construída, levadas para o Vaticano, a gente sabe que não são, né, hoje em dia, mas que o que se acreditava exatamente eram essa história, que ela era a mais credenciada naquele momento, do século XVI, XVII, seria levar exatamente um testemunho material, né, de sim, muito forte simbolicamente, que é exatamente do Templo de Salomão, que teria visto exatamente esse grande milagre, né? E esse grande milagre exatamente por um apóstolo que tinha sido escolhido, que em breve terá convicções que terá que ir para a Itália, né, e irá, né, até ali a região de Livorno, né, São Pedro em Pódio, vai descer, depois descer a Toscana, chegar até Roma, passar por um período e ser martirizado e crucificado de cabeça para baixo, né, exatamente na colina vaticana. Ora, esse talvez foi o primeiro indício, né, da presença exatamente na construção, né, de uma tradição. A gente tem que pensar bem nisso, né, que é uma tradição construída, não é uma tradição verídica, né, que essas colunas teriam sido testemunhos diretos de milagres, e entre eles esse que foi narrado pelo Atos dos Apóstolos. Então, a primeira hipótese nossa iconográfica para a coluna salomônica é que ela teria sido a testemunha, né, testemunha a presença e a primazia de Pedro como o apóstolo de Jesus, né, como o primeiro apóstolo, que depois em Roma edificará, exatamente será o ponto de partida, será de fato a pedra fundamenta para a construção da basílica. Ora, nós temos que lembrar, portanto, do túmulo de Pedro, né? E embora ainda haja hoje uma série de discussões razoavelmente polêmicas a respeito desse local do enterramento de Pedro, foi construído desde exatamente do início da Basílica Vaticana, da Basílica edificada por Constantino, reiterada pelos papas sucessivos, e até a grande reformulação que será feita pelo Júlio II no século XVI, com a demolição, de fato, da Basílica Constantiniana e construção da sua nova basílica, construiu-se uma tradição ao longo de todos esses mais de 10 séculos que ali, de fato, na cabeça do altar estaria exatamente o túmulo de Pedro. E quando nós pegamos os documentos arqueológicos, né, especialmente esse aqui, que é muito interessante, nós estamos vendo aqui as 4 estratigrafias, né? A mais externa é a Basílica do Vaticano, como nós encontramos hoje, especialmente a região da nave da cúpula desenhada pelo Michelangelo, como ponto de partida o projeto do Bramante, não esquecendo disso. A Basílica Constantiniana, né? Que é a primeira, vamos dizer assim, a ser edificada. Os templos, a necrópole vaticana, que está sendo colocada aqui de caráter laico, ainda não católico, vamos dizer assim, e a segunda necrópole sobreposta, aí sim, necrópole católica, que é feita a partir do século II depois de Cristo. Então, nós temos aqui essas 4 presenças, né, importantes, sobrepostas, e todas elas com grande concentração nessa região que vai ser a abside da Basílica Constantiniana e que posteriormente será o altar principal, onde está o nosso baldaquino construído pelo Bernini. Nós temos algumas, vamos dizer assim, recriações, né, como essa, por exemplo, do circo de corridas do Calígula, que depois foi ampliado pelos imperadores Cláudio e Nero, né, e exatamente é nesta região lateral, né, onde começa-se, após a decadência desse circo, que não vai ser mais utilizado pelos imperadores sucessivos,
que iniciará uma rua de enterramentos, né, que era uma prática muito comum. Naquela região ali da Colina Vaticana, nós tínhamos duas vias muito importantes que sagravam exatamente aquilo que de vias de enterramento, ou vias sacras antigas de enterramento. O que vocês estão vendo em amarelo é a Via Triunfalis, que subia exatamente para o norte da cidade de Roma, e a Via Cornélia, né, que iria para o leste e para a região exatamente de Hóstia Antiga. Aqui vocês estão vendo a recriação em maquete digital do local onde ficava o antigo circo, né, que foi aí edificado por, entre outros, pelo Nero. Aqui um trecho do Rio Tigris, né? Era uma região realmente fora do conjunto urbano da cidade de Roma. Ainda, o Arquivo do Vaticano, em 2015, iniciou uma série de propostas de reconstrução de como teriam sido essa primeira via sacra, a Via Sacra Triunfalis, com esses primeiros templos, e eram, como vocês podem ver, as edículas, né, edículas que eram feitas pelas famílias, onde se fazia todo o processo funeral, né, realizado segundo as tradições romanas, né, que era, muitas vezes, incluía a queima do corpo, né, do defunto, o tratamento e o culto de suas cinzas e a disposição de um pequeno templo para o oferecimento, né, de oferendas e de apoio à alma exatamente do defunto nos seus estágios espirituais posteriores. Essa reconstrução, ela é, obviamente, uma grande hipótese, né? Mas seria o lugar onde essas primeiras capelas, essas primeiras edículas teriam sido edificadas, e em uma dessas edículas teria sido colocado exatamente o corpo de Pedro após a sua crucificação. Aqui nós temos uma estratigrafia bem mais complexa, né, no qual a gente percebe exatamente a Basílica do Vaticano, em marrom, com a Praça de São Pedro, tal como nós conhecemos aqui, né, o Circo do Calígula, né, as basílicas novas e antigas que foram construídas aí ao longo dos séculos, já com o reconhecimento da religião católica a partir do século IV. E o que é interessante? Nós, através desse estudo, aliás, desse livro publicado em 1975, né, do Carlo Galassi Paluzzi, que nós conseguimos, no qual foram reunidas todas as documentações das escavações feitas na necrópole vaticana, que nós conseguimos identificar, por exemplo, a primeira sequência da via, né, dessa via sacra de enterramentos, com as famílias, ainda famílias, vamos dizer assim, de classe média, né, no qual é possível encontrar todos esses pequenos templos, e exatamente nesta região, né, exatamente aqui nesta região, que teria sido uma das aproveitamento de uma parte do terreno para a construção de uma edícula posterior ao enterramento de São Pedro. Bom, eu não vou entrar no mérito das diversas discussões que vão se ter sobre exatamente se a arqueologia dará uma resposta positiva a essa indagação dos católicos, se ali de fato está enterrado São Pedro ou não. O fato que nos interessa é que se construiu uma tradição, né? Construiu-se uma tradição, uma espécie de super-verdade, né, acima de qualquer suspeita, que exatamente ali estaria, né, estabelecido o corpo de São Pedro após o seu martírio. Aqui ainda um outro levantamento arqueológico das edículas, aí sucessivas do período já cristão, e aqui algumas fotos das tumbas menores, né, na necrópole vaticana, que nós podemos perceber, né, havia exatamente, era uma área de enterramento de famílias, vamos dizer assim, de classe média e baixa, e portanto nós vamos ter edifícios de várias escalas, não era tão nobre em relação ao que será, por exemplo, a Via Hóstia Antiga, que era muito mais nobre para os enterramentos das castas econômicas mais abastadas romanas. Aqui nós tínhamos templos realmente de diversas escalas, inclusive encontrando situações que iam desde o mausoléu, por exemplo, do Caetano e do Górgina, que eram afrescados, né, que estão lá protegidos, como vocês podem ver,
a quase 6, 7 metros abaixo do piso, né, da Basílica do Vaticano, e aqui nós temos uma área, né, acho que isso é importante ressaltar, né, aqui onde ficam as cinzas dos defuntos, né, à disposição de estátuas que provavelmente foram roubadas aí ao longo do tempo, e uma área onde eram queimados, né, os incensos e demais oferendas para as almas desses defuntos enterrados. E fazendo essa junção entre a planta do nível principal da Basílica do Vaticano e esse conjunto, né, de duas vias sacras, uma de origem pagã, vamos chamar assim, não cristã, romana, e outra cristã a partir do século II e, sobretudo, 3 depois de Cristo, nós vamos ter exatamente nesta região a famosa edícula do Muro Vermelho, né? Essa edícula do Muro Vermelho, que é onde supostamente teria sido colocado São Pedro e onde estaria uma das placas mais importantes, né, gravadas, que Pedro está aqui, né? Isso o Paluzzi apresenta e é realmente muito interessante. É uma edícula, né, que aqui nós estamos vendo o piso principal, né, onde está apoiado, nós vemos aqui as duas bases do baldaquino de Bernini, e o templo, né, o muro vermelho com a edícula de culto, onde estaria exatamente abaixo do altar a antiga sepultura primitiva atribuída a São Pedro. Aqui algumas outras perspectivas do percurso, e é exatamente nesta região, esta edícula que é feita já no século 3, 4 depois de Cristo, onde estaria exatamente o corpo de São Pedro. Aqui uma simulação, né, da fábrica de São Pedro, uma pequena maquete, né, que reconstrói um pouco em parte, né? E é curioso que depois no filme Anjos e Demônios nós vemos uma reconstrução hipotética, né, do diretor do filme, exatamente desse trecho onde estaria aquela bomba, né? Aqui um outro desenho do Paluzzi, de 1975, do túmulo, da área do túmulo, né? E exatamente a partir daí, né, que no começo do século IV depois de Cristo, com a iniciativa de Constantino, nós temos exatamente a edificação da Basílica de São Pedro, da primitiva Basílica que depois seria demolida no século XVI. Essa basílica que se baseia exatamente, ela foi sendo totalmente reestruturada e ampliada aí ao longo dos séculos. Ela partia de um modelo morfológico, de um modelo arquitetônico das basílicas de jurisprudência que nós temos em Roma, né, que são como a Basílica de Macêncio. Portanto, ela tinha naves laterais, altares e ali, né, com uma hierarquia principal na nave central, né, que era a estrutura morfológica das basílicas jurídicas, vamos chamar assim, do Império Romano tradicional, e que vai servir exatamente de modelo para a construção desse templo, no qual, como a gente pode ver aqui nessa hipótese, os diversos altares que são colocados, né, nas laterais, nas naves laterais, uma construção toda feita em alvenaria, com esse pórtico principal, né? E é exatamente nesta região da ábside, nessa perspectiva que nós estamos vendo aqui, da hierarquia das colunas, a nave principal, é exatamente nesta ábside que nós encontramos o túmulo de São Pedro, segundo todos esses relatos arqueológicos. Quando nós entendemos que essa planimetria, né, estabelece exatamente esse ponto, né, e foi graças à Basílica de Constantino que se assume, né, se consagra a presença do túmulo de São Pedro e se fortalece essa grande tradição. Aqui ainda alguns dos espaços. Era um edifício muito interessante e que apenas 4 elementos, de fato, vão permanecer na Basílica Nova, né? Um deles é o galo no campanário, né, que é esse galo de bronze do século V, que está hoje no Museu do Vaticano. A grande pinha, que era uma fonte de água, né, para limpeza, né, para aqueles que iriam adentrar ao templo, lembrando que alguns costumes importantes judaicos estão presentes exatamente nesse primeiro cristianismo. Essa pinha também feita em bronze, né, essa fonte, que é retratada em vários desenhos
ao longo aí dos séculos 13 e 14, que nós temos esses documentos muito importantes, e que está hoje ali no grande pátio, né, desenhado pelo Bramante na reestruturação dos Palácios Vaticanos. Está ela aqui, a pinha, né, essa peça. O terceiro registro remanescente, que eu não vou mostrar aqui, infelizmente, são os mosaicos dos pavimentos, que foram reutilizados exatamente no pavimento da nave principal da Basílica de São Pedro. E o quarto elemento, o quarto conjunto de elementos dessa antiga basílica, que fica remanescente, é exatamente a coluna santa que nós estamos vendo aqui, né? Coluna santa que aqui no caso dessa foto 19 que eu já mostrei para vocês, pertencia a um conjunto de 12 peças idênticas, inicialmente, pelos relatos que foram encontrados pelo Paluzzi, 6 colunas foram trazidas exatamente como testemunhos do Templo de Salomão, e posteriormente outras 6 colunas foram colocadas montando o grande pórtico já no final do século XII para o século XIII. Durante as obras de demolição da Basílica Velha Constantiniana para a construção da Basílica Juliana, dessas 12 colunas, 3 desaparecerão, ficarão 8 que serão empregadas pelo Bernini, nós vamos ver onde, no século XVII, e esta que era considerada a coluna santa, a coluna dos empossados, né, dos endiabrados, porque se acreditava que essa, entre as 12, era uma que Cristo geralmente se encostava para fazer a sua pregação, né? Então ela é considerada uma coluna privilegiada em relação às outras 11 colunas que estavam presentes na Basílica de Constantino. Essa é uma das reconfigurações que nós temos do que teria sido, por exemplo, com São Silvestre, o Papa São Silvestre, com o presbitério promovido pelo Constantino, com as 6 primeiras colunas. É uma reconstrução arqueológica que teria sido feito um pórtico, né? Como vocês podem ver, no fundo, nós temos um pequeno baldaquino de tradição também das basílicas de jurisprudência, né? Como nós podemos notar, ali é onde ficaria então, a cátedra, né? Para a pregação. O mosaico que depois teria sido realizado e que desapareceu, né? Nós não temos mais indícios. E, posteriormente, né? Aqui, essa é uma documentação muito interessante, que é do Alex Gowin, né, de 2015, no qual ele faz os estudos de mensuração, estudos de composição, estudos de geologia da coluna salomônica remanescente, né, aquela que era considerada a coluna santa, né, que não foi empregada pelo Bernini. E vocês estão vendo aqui a altura total dela, de 4,74 metros. Vocês estão vendo as medidas de perímetro de circunferência, que tem uma boa regularidade, como vocês podem notar, né? De 1,70, exatamente nos anéis de transição, 1,74, 1,77. A identificação dos elementos importantes na questão do capitel, e vejam que é um capitel de fato, já do século III, IV depois de Cristo, porque do século III, na verdade, século II, século III, porque ele tem já um ecletismo, de fato, de vários elementos artísticos colocados no capitel. Ele já não segue tanto um rigor, né, da impostação dos gêneros, dos 3 gêneros existentes das colunas de ordem de origem grega, que era o dórico, o dórico, o coríntio e o jônico, né? Aqui nós temos praticamente os elementos dessas 3 ordens, assim como a base também, né? Aqui como nós podemos notar, né? Com 2 escócias, 2 touros, um plinto e um moscapo colocado com esse florão, no qual iniciam as estrias da torção, essas estrias exatamente aqui, também de um modo totalmente alexandrino, vamos chamar assim, né? Muito pouco atento às regras de composição rigorosas que os gregos utilizavam. Aqui o Martírio, né, de São Gregório, já do século VI, no qual nós temos as outras colunas que são apresentadas também, as outras 6 colunas, e exatamente na edícula, né, principal, onde estaria exatamente o túmulo de São Pedro, então reiterando
né, um baldaquino, né, que passa a ser um elemento fundamental de demarcação da presença do túmulo de Pedro. Aqui, né, como teria sido uma das hipóteses também de reorganização do presbitério gregoriano. Aqui o detalhe, né, dessas colunas. E, por fim, nós vamos ter, né, em alguns momentos, pinturas. Essa é uma pintura da escola do Rafael, feita pelo Gianfrancesco Penni e pelo Giulio Romano, no qual nós temos aquele primeiro pórtico de São Silvestre, né? Vejam lá retratado, né? Aqui é o momento da doação de Roma pelo ato do imperador, né? O imperador de Constantino conversando com o Papa e fazendo a doação de Roma ao Vaticano, à cadeira de São Pedro. Aqui vocês me desculpem o detalhe, né? Que está um pouco desfocado, mas a gente vê exatamente a presença das colunas salomônicas. Pois bem, e o que fará o nosso grande Bernini lá no século XVII, entre 1623, 24 e 1633, na reorganização exatamente desse momento crucial, né, do transepto com a nave da Basílica do Vaticano, para a conclusão desse grande projeto, né? Ele não só fará o baldaquino, mas também reorganizará os 4 grandes bases, que os italianos chamam de piloni, as grandes pilares de apoio da cúpula michelangelesca, né? E essa reorganização dos 4 grandes pilares significa colocar 4 tribunas, que nós vamos ver, né? 4 tribunas com 4 relíquias extremamente importantes. Aqui está uma foto, vocês me desculpem também a falta de foco, né, do PDF, mas são as tribunas daquelas que eram as 4 relíquias mais importantes relacionadas à Via Crucis de Jesus, né? E é exatamente nessas 4 tribunas, aqui a gente consegue ver, que o Bernini empregará 8 das 9 colunas salomônicas remanescentes do período de São Gregório, né? Fazendo exatamente um pórtico, né, como se fosse um altar, com a imagem, né, dos santos relativos à relíquia. Então, nós vamos ter 4 santos importantes. Aqui é o Santa Verônica, que é exatamente o lenço que percorre a face de Cristo, é uma das 3 relíquias remanescentes no Vaticano. Hoje, na verdade, todas as relíquias estão nesta tribuna, foram reorganizadas e colocadas aqui, uma questão de segurança. Essas são as 4 estátuas embaixo dos 4 pilares que anunciam exatamente as 4 relíquias, né? Nós começamos exatamente por Santa Verônica com o tecido, né, o pano que cobriu o rosto de Cristo e revelou a sua face, a verdadeira cruz que a mãe de Constantino, né, Santa Helena, teria trazido exatamente do sepulcro de Jesus, né, em Jerusalém, a lança metálica usada por São Longuinho para confirmar a morte de Jesus, e depois, segundo a tradição, ele se converterá, né, e fará aí uma sua peregrinação convertido em relação ao catolicismo. E a última, que é de Santo André, mas que hoje, na verdade, não está mais, seria a cabeça de Santo André, que era uma das relíquias também remanescentes e foi devolvida pelo papado ainda no século XIX e não está mais presente aqui no corpo vaticano. As tribunas que empregam, portanto, as colunas originais, né? Vejam aqui, esta é a da lança, né, de São Longuinho. Aqui a de Santa Helena, com um pedaço da verdadeira cruz, né, que todos sabemos da lenda, né, da presença da mãe de Constantino, que vai atrás dos elementos, né, do Calvário de Cristo, e a tribuna de Verônica, onde estaria exatamente uma das relíquias também mais importantes da Via Crucis. E, portanto, as 8 colunas utilizadas, né, e empregadas exatamente, as 8 colunas históricas, que, portanto, continuavam nessa área central e estão, vamos dizer assim, emoldurando essas relíquias, né, e o Bernini, que traz, né, essa reinterpretação da coluna salomônica, agora não mais dividindo em segmentos alternados entre estriados e fitomórficos, mas constituindo um modelo inicial, né, somente com o primeiro 1/3 estriado, e colocando o pórtico, de fato, sob o túmulo de São Pedro. Então, portanto,
Bernini não só substitui, né, as colunas originais salomônicas, reempregando-as em outro momento nessa área central, mas ele institui exatamente um novo paradigma da coluna salomônica, uma versão moderna da coluna salomônica, né? E reiterando exatamente como testemunho da presença de Pedro dentro da Basílica. Aí nós partimos para uma segunda hipótese, né, que ainda precisamos talvez aprimorar e talvez podemos até discutir hoje, né? A coluna salomônica, estas colunas que estão ali no Vaticano, elas são reiteradamente conhecidas pela tradição, né, como, de fato, exemplares judaicos do Templo de Salomão, né? Então, portanto, elas têm uma origem judaica, elas não têm uma origem cristã, né? Mas elas seriam o testemunho exatamente desta nova igreja, né, testemunho do nascimento dessa nova igreja, de Pedro, né, a partir da ressurreição de Cristo. E daí os elementos, as relíquias da ressurreição estarem todas expostas e representadas por essas esculturas e por esses pórticos voltados para o baldaquino de Bernini. Portanto, o baldaquino ele concentra, né, é uma espécie de convergência de todos esses sentidos e de reiteração de um novo modelo monumental. Ainda em 1888, nós vamos ter um documento extraordinário, né? Um documento muito importante, que é um documento feito por um arquiteto, o Andrea Burizivici, que vai ser um dos arquitetos da Fábrica de São Pedro, e ele vai estudar exatamente a coluna santa, vai fazer essa publicação em 1888, notícias históricas com documentos e desenhos, e é interessante que ele faz esse desenho na capa da sua publicação, colocando exatamente Cristo pregando, né, ali no pórtico de Salomão, encostado naquela que seria a coluna santa, né? Vamos dizer assim, o Andrea Burizivici é o documento do 19 que traz testemunhos, né, de vários milagres que ocorrem de pessoas que estavam endemoniadas, né, possuídas, que ao tocar a coluna santa se curariam exatamente por ter esse testemunho tão evidente da vida de Cristo, exatamente no Templo de Salomão, né? E, de um certo modo, isso nos leva a uma terceira hipótese, né? Mas essa talvez seja uma das mais arriscadas que eu poderia apresentar aqui para vocês, né? Que elas poderiam exemplificar exatamente a presença de Jesus, né? Ou seja, como testemunho judaico de uma possível conversão no futuro à Igreja Católica, né? E aí seria talvez uma hipótese muito avançada ainda, sem grandes fundamentos. Mas, evidentemente, né, nós não podemos esquecer que, embora a gente não possa contar com dados e relatos históricos, muitas vezes cientificamente comprovados, a iconografia e, sobretudo, a iconologia trabalham sobre crenças de valores das sociedades, né, e da atribuição desses valores, que são construídos, né, ao longo do tempo e vão recebendo ou sendo enriquecidos por outros elementos que vão reiterando exatamente esses valores. Daí a dificuldade de, ao mesmo tempo, o estímulo, né, para nós pensarmos exatamente no emprego de certos elementos arquitetônicos, como a coluna salomônica, atribuídos a elas um valor exatamente relacionado à fundação da igreja, né, e a sua utilização, e por isso talvez um uso muito forte no século XVI, do século XVII, desculpa, europeu, e posteriormente no universo ibero-americano, como talvez um dos elementos mais importantes da Contra-Reforma, né, do barroco da Contra-Reforma. Quais são os próximos passos que serão necessários, né, e que eu venho trabalhando e que espero apresentar isso em breve também em outras ocasiões, né? Porque algo é constatar, né, a configuração desse valor da coluna salomônica dentro da liturgia, da tradição, da interpretação e das crenças católicas. O outro aspecto é aquele que fica para aqueles que devem executar essas colunas, novas colunas, reiterando, né, exatamente a coluna berniniana. E aí o grande desafio é encontrar processos geométricos para construir uma coluna salomônica, né? E aí quais são, né? Nós temos aqui, por exemplo, essa página, né, de um dos tratados, talvez o
o grande tratado de divulgação da tradição clássica entre o século XVI e o século XIX, que é o Vignola, né? As regras das 5 ordens de arquitetura, né? E aqui é uma das páginas, exatamente a prancha número 31, no qual o Vignola descreve o modo de desenhar, né? Qual é o parâmetro que se utiliza para desenhar uma coluna com o fuste romboide, né? Como nós podemos ver aqui, que ele vai afinalando ao longo do, né, tronco romboide e, ao mesmo tempo, dando esse movimento de torção importante. Então, como os tratadistas elaboraram uma teoria geométrica para construir a coluna salomônica? Esse é um ponto importante. O segundo, a coluna salomônica, ela talvez seja o ornato compositivo mais prolixo da quadratura, porque essa sua irregularidade na regularidade, no qual as torções não estão dentro de um eixo muito claro e específico, faz com que, e essa prancha do Zanini é muito interessante, né, faz com que ela seja um elemento de grande dificuldade de representação na pintura em perspectiva de falsa arquitetura. Então, como que ela pode ser utilizada na quadratura? Né? Em quais soluções, especialmente no século XVII, que vão ser empregadas em termos de composição iconográfica e, ao mesmo tempo, de composição arquitetônica, claro, para a disposição da coluna salomônica. Essa é uma discussão e é um ponto também a ser investigado. Né? Quando nós entramos no século XVIII, nós vamos ver, por exemplo, dos irmãos Bibbiena, soluções muito interessantes, né, dessa disponibilidade de uma geometria, né, capaz de dar conta do desenho das colunas. Aqui nós estamos vendo 2 pranchas, né, uma publicada por Bibbiena em 1711 e outra pelo seu sucessor, o irmão, que é de 1764. Vejam que elas são muito parecidas, algumas soluções similares, mas, de fato, processos geométricos totalmente, às vezes, distintos, né? Talvez para dar um resultado, talvez, diferenciado. E vejam a complexidade, né? Embora a ornamentação seja muito similar, a peça, enfim, elas são quase que simétricas, mas vejam a dificuldade de elaboração de uma regra, né? Essa irregularidade dentro da regularidade para dispor corretamente um corpo projetado no espaço de baixo para cima. E é claro, né, acho que talvez aquilo que mais me atraiu nessas questões é a difusão desse tramo salomônico, como assim chamam, né, do pórtico estruturante dos retábulos, utilizado exatamente nos retábulos ibero-americanos, né? Ou seja, como nós podemos verificar, né, das versões que nascerão, que não necessariamente seguirão a regra formal, compositiva, exata, né, das colunas elaboradas pelo Bernini, mas que se inspiram na coluna salomônica berniniana. Então, uma difusão daquilo que alguns historiadores vão chamar de pseudo-salomônico, né, vão classificar como pseudo-salomônicos, colunas tossas, como eu falei para vocês, e que talvez esse debate também terminológico seja um ponto interessante a ser feito, né, entre nós aí ao longo dos debates e ao longo dos estudos que todos nós fazemos. Né? Pois bem, era isso que eu queria apresentar.